Hoje eu vou ensinar vocês a como utilizar as variáveis corretamente. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom, gente, o que eu vou mostrar a vocês é de uma forma bem simples, bem rápida, tá? Existem algumas maneiras, tá, de você utilizar a variável. A forma de ser escrita. Tem algumas maneiras que são incorretas, tá? Que eu vou mostrar no vídeo. E que não pode ser utilizado dentro da variável, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar são algumas maneiras que podem ser utilizadas. No caso, eu vou colocar a hashtag aqui, tá? Que é uma forma de colocar os comentários, tá? Não vou entrar muito em detalhe sobre comentários, tá? Isso vai ficar para um outro vídeo. Mas eu vou colocar aqui somente para vocês entenderem cada tópico, tá? No caso, o primeiro aqui, eu vou colocar variáveis corretos. Eu vou dominar desse nome aqui, tá? Então, as variáveis que a gente pode utilizar, no caso, seria o seguinte: a gente poder colocar a palavra nome, por exemplo. Eu vou colocar um recebe aqui só para botar, tá? Mas não é obrigatório colocar, só para vocês entenderem. Pronto, coloquei um exemplo aqui, tá? E como vocês podem ver, vocês podem utilizar a palavra nome. Se vocês quiserem, pode utilizar também, por exemplo, colocar nome 01, por exemplo. Vocês podem utilizar? Pode. Por exemplo, colocar número 01, colocar Gabi, por exemplo. Só um nome aleatório. Se eu quiser colocar aqui nome de usuário, por exemplo, eu posso colocar assim, ó. Colocar o nome, coloco o cifrão de baixo, tá? Vou colocar o nome de usuário, vou colocar outro aqui, usuário. Coloco os dois tracinhos, tá? E aqui eu vou colocar os dois parênteses novamente. E eu vou colocar o nome de usuário, por exemplo, Cosmo do Python. É uma maneira também, tá, de se utilizar. Então, caso vocês queiram colocar uma coisa que seja mais específica, por exemplo, eu quero colocar o CPF da pessoa. No caso, coloca aqui número de CPF, por exemplo. Eu quero colocar número, coloco aqui um barra grande, né? Colocar CPF. Isso aqui é só para vocês identificarem, tá? Aí no caso eu boto um CPF 1, 2, 3, 4, 5 e o número que for. No caso já é um número de CPF, por exemplo, tá? Então vocês podem nomear da maneira que vocês quiserem, tá? Seguindo essas ordens, tá? Uma maneira que é incorreta, que é proibida de ser utilizado, que ele vai dar erro, tá? Eu digo proibida porque não é a maneira correta de se utilizar e sempre vai dar erro, tá? Caso você utilizar, tá? Então, vou colocar aqui variáveis incorretas. As variáveis incorretas que vocês não podem utilizar são o seguinte. A gente não pode começar, tá, com números. Por exemplo, eu vou criar uma variável com o número 35 aqui. Vou colocar uma variável 35. Aí 35 colocar a idade. Não posso, tá? Não posso começar com um número, tá? De jeito nenhum. Outra coisa, eu não posso começar com um número e colocar dois nomes, por exemplo. Se eu colocar aqui e colocar, por exemplo, 23, ele não vai funcionar, tá? Como vocês podem ver, ele já deu um erro aqui, tá? E outro exemplo, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, o de cima. Nome de usuário. Se eu colocar um nome do usuário, Cosmo do Python, tá? Ele não vai funcionar, tá? Não porque a variável daqui está errada,
mas o tipo de variável, tá, está incorreto, tá? Não pode ser utilizado nem números, nem número na frente e nem nome com espaços, tá? Por isso que a gente utiliza esse cifrão, vamos dizer assim, tá? Essa barra grandona, tá? Então, o que eu vou fazer agora é mostrar mais uma maneira, tá? Que são as variáveis reservadas. Por exemplo, a palavra del é uma palavra reservada. Se eu colocar uma palavra aqui, ele não vai aceitar, tá? Colocar código, pronto. Ele não vai funcionar. Por quê? Porque é uma palavra reservada. A palavra reservada é a palavra que já está dentro do próprio Python, tá? Ele tem uma biblioteca que já é própria dele. Então, se vocês tentarem utilizar, também não vai funcionar, tá? Então, gente, o que eu queria mostrar era basicamente isso, tá? Como utilizar as variáveis de uma maneira correta, tá? Essa maneira aqui de palavra reservada e essas duas maneiras aqui não pode ser utilizada de maneira nenhuma no Python, tá? Vai dar erro de todo jeito, tá bom? Então, gente, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave outro vídeo, deixa aqui nos comentários também. Então, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até mais.